Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer aqui uma avaliação do banco BMG. Podemos observar que num período recente ele sofreu alguns reveses, então para cima, para baixo, para cima e para baixo. Isso pode influenciar bastante a nossa estratégia de alocação de ativo, especialmente em circunstâncias, né, ou em momentos que ele se apresenta como um bom momento de entrada, haja visto também a sua melhora nos dividendos. Interessante é que o noticiário, de uma forma geral, tratou as últimas receitas ou os últimos resultados de uma forma assim bem, vamos colocar, morna, entre perspectivas positivas e também negativas, com algumas lições de casa para fazer. O que até diz aqui na questão do próprio Banco do Brasil, os analistas tecendo seus comentários. Interessante, um banco falando de outro banco, e eles colocam como há um amplo espaço para melhorias, especialmente na questão de melhor crédito, captura de crédito, redução de custo, entre outras coisas. E eles colocam até qual é o preço-alvo, e baseado nisso, eles fizeram até que uma melhora no preço-alvo de Banco BMG. Eles haviam esperado que no trimestre passado seria por volta de R$ 4, e agora aqui eles elevaram o seu preço-alvo para 4,50. Olha só que interessante. E também coloca como recomendação de compra, retirando a classificação de alto risco para estabilidade. Então, aqui o Banco do Brasil, os analistas do Banco do Brasil, que eles conseguem fazer um benchmark, ou seja, uma correlação, uma comparação paralela com os seus próprios bancos, eles dando recomendação aqui de compra com um preço-alvo em 4,50. Hoje sendo cotada a 3,79. Então a gente vê aí um amplo espaço, né, de melhora. Quando a gente olha aqui no gráfico dos últimos, vamos colocar assim, dos últimos 12 meses, a gente consegue observar que o Banco BMG subiu 100%, enquanto que o índice financeiro geral, né, que são aquelas, é praticamente um índice que pega diversas instituições financeiras que são negociadas na bolsa, e ali ele faz uma comparação ou uma média, e aqui a gente observa que o BMG subiu bem mais do que a média do setor financeiro. Então, por exemplo, se eu parar o mouse aqui só sobre 2024, né, e trazer aqui para 2024, dê uma olhada, o Banco BMG subiu 24%, enquanto que o zigue-zague aqui do setor financeiro, né, agora que o Ibov está subindo mais, mas ele ficou praticamente com uma queda aqui de aproximadamente 5 a 6%, né? E conforme a gente pode observar, sabemos que os bancos têm um peso importante no nosso índice. O Ibov subiu, levou junto, né, os bancos, na verdade, os bancos e as commodities levaram junto o Ibov e, consequentemente, o próprio BMG também surfou aqui essa onda. É importante relacionar a questão do índice financeiro IBOV e a ação que você está investindo ou pretende investir, se ela é correlacionada ou não. Apesar do banco BMG não fazer parte do índice do Ibovespa, ele segue muito bem a trajetória do próprio IBOV. Então é interessante saber como que está aí o beta da sua ação, né, e quanto ele é impactado pelo índice. É importante, né, entender esta dinâmica. E a gente pode observar que ele, apesar de ter um vol, uma volatilidade maior, ou seja, ser um gráfico mais arisco do que o próprio setor financeiro, que trabalha numa mediana, ele se comporta assim, né, dando essas alavancadas aí no seu investimento. Pergunta: você tem aproveitado esses momentos aqui e investido, né, no próprio banco BMG, assumindo, né, essas amplas volatilidades em troca do nosso querido dividendo de aproximadamente 11%? Coloca aí no campo dos comentários. Uma coisa que vocês devem observar também é ele frente aos pares. Por exemplo, numa análise simples, eu coloquei aqui o próprio Banco Pine, fizemos vídeo recente sobre, e também o Banco ABC Brasil. Os dois aqui são mais voltados à questão de crédito para a empresa, tá? E o banco BMG é mais voltado a varejo, especialmente público 50 a mais. Quanto maior o endividamento da população, mais as pessoas vão correr atrás do banco BMG, que ele empresta, faz o empréstimo consignar. Muito bem. O que a gente consegue observar? Ele não está tão diferente assim frente aos seus pares de bancos menores, só que ele tem um desconto bem maior do que os seus pares. Olha, ele está operando a 50% do seu valor patrimonial. O dividendo, ele está pagando o dobro
que os seus principais concorrentes praticamente. Aqui está colocando como 14%. Quer ver outra coisa? Olha só que interessante. Trabalha com uma margem muito boa, 48%, só que na margem líquida dá uma derrapada. E aqui na questão do ROI, ele está já engatinhando, porque ROI aqui chegando praticamente a 10%, enquanto você tem o Pine a 22% e o ABC a 15%. Precisa melhorar um pouquinho mais isso daqui. Numa comparação direta também, a gente consegue ver, trazendo aqui para o horizonte de médio prazo, que o BMG está atrás do Banco Pine e do Banco ABC, enquanto eles já cresceram 70, 70 e poucos por cento de rentabilidade. O BMG caiu 30, então ele vem se recuperando no médio prazo. No médio prazo também, a questão das receitas, quando a gente para o mouse aqui, o Banco Pine aumenta suas receitas, o Banco BMG fica no meio do caminho, ganha do Banco ABC, e na questão dos lucros, lembrando que o preço segue o lucro dos últimos 5 anos, quem está ganhando aqui é o nosso querido Banco Pine, depois vem o Banco ABC e por último o BMG. O que a gente consegue tirar de conclusão aqui? Ah, o BMG é o pior dos três? Não. Na verdade, se ele está aqui nesta posição, ele tem uma ampla margem de crescimento, que é até o que o próprio Banco do Brasil aqui, os analistas colocam. Eles fazem toda a sua tese, fazem previsão de balanços futuros, e aqui embaixo eles colocam o seu preço-alvo. Preço-alvo 4,50, fazem aqui o espectro da quantidade de ações, o quanto pode crescer, enfim, e eles estão vendo exatamente isso que a gente está falando, uma ampla margem de crescimento, ok? Outra coisa também importante quando a gente vai investir, especialmente num banco que tem controladores definidos, a gente sabe que o Banco BMG é um banco gerido pela família Guimarães, é saber se os controladores estão vendendo as suas ações. Para isso, você pode utilizar aqui o site Fundamentos, você coloca BMGB4, coloca o ticker da ação, pede para exibir, vem aqui em dados históricos e vem aqui em Insider. Aqui em Insider você vai saber o que os controladores, os conselheiros, os executivos, enfim, todos aqueles alto escalão estão fazendo com suas ações. E uma coisa importante que a gente consegue observar aqui é que eles não estão se desfazendo, pelo menos não no curto e médio prazo. Pelo contrário, em dezembro eles compraram bastante ações, que representa 780 mil, a um preço médio de R$ 3,22, então eles já lucraram um pouco, porque o preço agora está R$ 3,80 praticamente, então eles estão lucrando aqui. E outros movimentos, poucas vendas, mas nos últimos 2, 3 anos, nada de dos controladores se desfazerem das suas ações. Pelo contrário, estão até aumentando aí, né, a sua participação. Outra coisa também, se você gosta de duplo investimento ou duplo rendimento, é ver se está compensando deixar suas ações alugadas. Por exemplo, BMG B4, eu utilizo aqui o site InvestSite, consulto e venho aqui em aluguel de ação registro. Aqui em registro eu consigo saber qual que é a taxa para eu deixar minhas ações alugadas. Ó. O Banco BMG já pagou 2%, passado recente pagou 1%, só que agora, olha, trazendo mais para próximo, está pagando zero nada praticamente, 0,13. Não compensa o risco, não compensa vocês deixar a ação alugada, porque vai contribuir para a queda da cotação, né? Lembrando que entra como venda descoberta e empurra o preço para baixo. Então aqui não está nem compensando você alugar pelas taxas, né, que você vai ter que pagar só de deixar suas ações alugadas. Não compensa aqui ter um duplo rendimento. Vamos ver na perspectiva de preço-alvo, o que o nosso painel inteligente está trazendo como preço-alvo de BMG. Para isso eu vou utilizar aqui o nosso painel, lembrando que eu deixo o link na descrição e nos comentários. Nós ultrapassamos a marca de 520 acessos, então é muita gente utilizando esse painel que tem ajudado toda a nossa comunidade. Então, link aí na descrição, pessoal, e também no comentário. O preço é praticamente nada, é bem baratinho e você tem acesso vitalício a esse painel que indica ações caras e baratas, segundo Benjamin Graham e Joe Greenblatt, tá? Bem mastigadinho aí para você. Eu vou vir aqui e vou colocar o ticker da ação, sempre em letra maiúscula, BMG, perdão, errei aqui, BMGB4, dou um Enter e pronto, olha lá. Olha o que ele mostra. Ele mostra que, segundo o Graham, a ação está bem barata, com preço-alvo em 10,39. Lembrando que aqui está sem margem de segurança, tá? Você pode utilizar uns 30% disso, caindo para uns R$ 7,20, mais ou menos. Por que está tão barato assim para Graham? Porque ele tem 50% de desconto e o PL está extremamente baixo, especialmente para um banco.
Só que para Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, que leva muito em consideração o retorno da ação versus o valor da empresa, aqui ele coloca como cara, porque o ROI não melhorou. Não está bom o ROI, ou você pode utilizar a métrica de ROIC também, né, sobre o capital investido. Então, para ele está cara, de modo que aqui não há um consenso entre Joe Greenblatt e Benjamin Graham da ação estar barata. Então, nesse cenário aqui, o que a gente faz é considerar esse descenso, ou seja, procurar novas oportunidades em que os dois concordem que uma ação está realmente barata. E como é que eu faço isso? Simples, venho aqui em filtros, pego aqui Graham somente as baratas, pego também Joe Greenblatt somente as baratas, e eu vou ter uma lista aqui de pelo menos cento e poucas ações. É claro que eu posso melhorar o filtro, colocando, por exemplo, liquidez média de pelo menos 50 mil e que paga um dividendo aqui de pelo menos, olha, 6%, olha, pelo menos 6%. Agora eu caio aqui para aproximadamente 25, 26 ações, algumas do setor financeiro, especialmente baratas para os dois fundamentalistas aqui. Isso vai ajudar bastante você a escolher boas ações e baratas segundo esse critério, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. E se você gostou do vídeo, compartilha. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.